Que o Bolsonaro chegando no hospital, um homem que perdeu nas urnas, que teve uma votação ruim no Nordeste, mas está sendo seguido, gente filmando, gritando. E ainda tem essa foto aqui, ó, que o pessoal foi tirar com ele, que parece até quase um assédio, o homem tá cansado lá e vem lá, o hospital inteiro tirar foto com ele. Ou seja, é um pouco peculiar. Não vou falar o que parece, mas cada um pensa aí, mas realmente é um pouco peculiar. Dito isso, temos mais uma coisa peculiar à luz do sol brasileiro. Vou até trocar aqui para ficar certinho. Moraes concede prisão domiciliar ao Brazão. Brazão foi o mandante do crime lá contra a Marielle. E a esquerda não vai fazer protesto, até agora não vi, talvez comece. Mas é isso, concedeu prisão domiciliar a um cara que mandou, teoricamente, parece que foi ele mesmo, matar um parlamentar. É isso que é o Brasil. E quem que libertou? O nosso querido Moraes. Mais uma reflexão para vocês aí. O que isso significa? Será que existe um viés na política brasileira para a esquerda? Será que existe um viés onde existem manda-chuvas que conseguem superar a justiça, que conseguem passar pela peneira da justiça? Será? Aí é uma questão muito interessante para todo mundo refletir. Dito isso, agora vamos entender um pouco mais o que está acontecendo com a China e os Estados Unidos e como isso pode impactar. Vamos começar escutando aqui algumas falas do Thomas Trauman, que eu concordo com algumas partes e outras não. As partes que eu discordar eu vou pausar e explicar o porquê que eu discordo, porque eu acredito que não faz sentido a afirmativa. Mas presta atenção que você vai entender que o mundo vai mudar a partir de agora. O mundo nunca mais vai voltar o que era antes. Então presta atenção. Vamos dizer que amanhã o Trump mude de ideia e tudo volte ao normal. Nunca mais vai voltar ao normal. Acabou. Né? A confiança que existia em relação a que você tinha uma estabilidade nos Estados Unidos e, portanto, essa estabilidade ela mantinha a roda girando, ela não existe mais. Portanto, mesmo que eventualmente você tenha aí um grande acordo mundial em relação às tarifas, o que todo mundo acha improvável, ele não vai ser igual. As pessoas os países se desconfiam, a Europa desconfia dos Estados Unidos, o Brasil desconfia dos Estados Unidos, a Canadá desconfia. Eu discordo em parte que ele fala que não vai haver um acordo, eu acho que vai haver um acordo, mas realmente ele está certo que não vai ser tão amigável quanto antes e não vai ser numa ordem de que os Estados Unidos vai aceitar se prejudicar um pouco em nome de manter a moeda dele como a moeda global. Porque parece que não, mas existiu um acordo implícito e bem explícito mesmo, que beleza, os Estados Unidos vai ter a moeda global, mas em compensação ele vai aceitar ser taxado por outros países para equilibrar, já que ele tem um poder muito grande de quando ele imprime moeda ele dilui o mundo inteiro, em compensação os países vão se proteger da moeda americana taxando os produtos americanos. E agora o Trump quebrou esse acordo, que era um acordo de cavalheiros. Quebrando esse acordo, o que as pessoas vão fazer? Exatamente, eles vão querer, beleza, a gente vai taxar igual, mas a gente não vai querer mais que a moeda americana seja superior. E quem que vai querer surfar isso e ancorar a nova moeda? Exatamente, a China. Esse é o movimento do xadrez dos próximos steps e é isso que o Trump destruiu. O Trump destruiu uma parceria de 70 anos do mundo, que colocava ele como uma posição superior, que pagava para estar lá. Ele tem o maior exército do mundo e tudo mais, mas ele pagava para estar lá, mas ele era muito beneficiado por estar lá. E agora ele simplesmente decidiu que não quer mais essa posição e não quer mais pagar o preço para estar lá. Mas ele não quer pagar o preço para estar lá, mas ele quer continuar nessa posição. E aí, o desenrolar dos próximos anos, teoricamente, não vai ser tão forte quanto foi nos últimos anos para os Estados Unidos. Vai começar a ter mais conflito. E tem uma parte aqui que eu acho interessante, deixa eu continuar. Desconfia dos Estados Unidos, o México desconfia dos Estados Unidos, enfim, deixou de ser um parceiro confiável e isso muda as relações do país. E só para você entender o que significa o sentimento de insegurança. Existe a insegurança e existe o sentimento da insegurança. O sentimento da insegurança já gera muito custo. Como assim, Floriano? Na sua casa, tá? Você tem um portão que você entra, se você morar em casa ou se você conhecer qualquer pessoa que mora em casa, normalmente é assim se você não mora num condomínio fechado. Você tem um portão, beleza? Um portão com um muro relativamente alto, e você vai lá usar uma chave, identidade da sua face ou digital para abrir o portão.
Você vai abrir o portão e vai fechar aquele portão. Quando você fechou o portão, você vai ter que abrir outra porta para entrar na sua casa. Você tem duas portas para entrar na tua casa. Isso gera custo. Você tem uma maçaneta que é mais cara na parte de fora, mais resistente. O muro alto gera custo, a porta da frente gera custo. Você gasta dinheiro, você gasta tempo, porque a sua entrada e saída de casa leva mais tempo. Tudo isso gera custo. E agora, você vai ter transporte, agora não estou referindo ao mundo, mas no Brasil mesmo. Você tem transporte financeiro que os bancos gastam 10 bilhões de reais para transportar dinheiro pelo Brasil todos os anos. Ou seja, o que acontece? O que acontece é que o mundo inteiro, vai ficar inseguro. Todo mundo vai colocar duas portas para entrar em casa, todo mundo vai querer se armar. A arma não gera benefício nenhum para a população de forma imediata, gera uma proteção, mas não gera benefício. Você vai gastar muito recurso para encher um mundo de munição, um mundo de metralhadora, de arma, de drone, e isso vai ficar guardado em estoque. E o objetivo dessas ferramentais é realmente a persuasão, ou seja, você vai guardar no estoque, mas você não vai querer usar. Só que isso não gera benefício. Se você produz 10 mil televisões, você abaixa o preço da televisão e você gera acesso à televisão a muita gente. Você produz 10 mil armas, não gera benefício, só se alguém vier te atacar. E aí já fedeu tudo se alguém já veio te atacar. Ou seja, o mundo vai por essa ótica. A Europa anunciou um investimento de 800 bilhões de euros em construção de armamento. Isso muda completamente o jogo e o dólar vai perder o seu protagonismo, e todo imperador e todo líder, quando vai perder sua posição, ele luta. E é isso que está acontecendo com os Estados Unidos de forma pouco inteligente. E a gente vai entender também a postura da China, mas vamos continuar aqui. Mas isso cria uma situação em que muitas empresas vão sim fazer uma retomada para as suas operações nos Estados Unidos de alguma forma. E isso vai ter uma mudança na cadeia logística dentro da circunstância. E o que se vai ter no fundo, os países. Quer dizer, o que faz a China, o que faz a Europa? Vai começar a fazer incentivo fiscal. Então, a possibilidade de você ter, e isso é uma avaliação inicial que pessoas do Banco Central, em conversas com o Fed, em conversas com o Banco Central Europeu, em conversas com autoridades chinesas desde sexta-feira, é que, olha, você pode ter uma situação de uma grande inflação mundial, ou seja, muda totalmente a perspectiva que a gente estava tendo até um mês atrás. Por que inflação mundial? Porque basicamente a China não virou a China porque eles copiam produtos, eles passaram por essa fase, porque eles têm mão de obra barato, eles passaram também por essa fase. Eles viraram o que eles viraram, eles são o que eles são por causa disso aqui, ó. A China está ultrapassando rapidamente o crescimento dos doutorados em STEM nos Estados Unidos, em relação aos Estados Unidos. Como assim? O que é STEM? Science, Technology, Engineer, Matemáticos, tá? Mathematics em inglês. Ou seja, pessoas estão se formando em ciências, em tecnologia, engenheiros e matemática. Essa é a base educacional para a gente evoluir o mundo. Essa é a base educacional. E o que acontece quando você tem isso aqui? Basicamente você consegue ter fábricas especializadas. Eu vou mostrar mais um vídeo aqui sobre o que o Tim Cook falou da Apple. Algumas coisas são verdade nesse vídeo, outras coisas não são verdade, mas eu vou explicar o contexto porque a essência ele passa bem. Então é isso aqui que transformou. Hoje a China não é só mão de obra barata, é mão de obra mais barata e qualificada. Ah, Fernando, o Brasil consegue virar uma China? Considerando que tem a mesma população e percentuais de PhD e tudo mais. Não consegue. A China está produzindo muito PhD, a China está produzindo muita gente qualificada para trabalhar nas fábricas. Se trouxer para o Brasil, não tem a mesma quantidade de pessoas para trabalhar e a qualificação também não tem. Ou seja, você não consegue substituir a China sem gerar grande inflação. Não é sem gerar inflação, é sem gerar grande inflação. É isso que ele quis dizer aqui. Continuando então. Então, no fundo, nesse momento, a situação nós estamos enfrentando uma crise, a gente não sabe o tamanho dela, a gente não sabe qual é a dimensão que ela tem, mas, a gente sabe que ela não vai ser indolor, ela vai ter efeitos na economia brasileira. É muito otimista a visão de que, olha só, foi só 10%, o Brasil foi poupado, olha só, é só o setor de etanol que nesse momento está com problemas, etanol e cirurgia. Esquece, isso não é realista. Assim, mesmo que as sanções ao Brasil se permaneçam apenas nesses dois principais grupos, ela acaba indiretamente, ao rearranjar todo o sistema de comércio mundial, ela acaba atingindo o Brasil e isso é fatal. Quer dizer,
Exatamente o que eu falei, não tem substituição, a substituição vai ser mais cara, então vai afetar o Brasil também. Só que eu acho que o Brasil pode usufruir da posição dele se for inteligente. A gente é inteligente? Não. Por que a gente não é inteligente? Porque nossos políticos são muito ignorantes, os nossos políticos não estão ligando nem um pouco para evoluir o país, eles estão querendo simplesmente visando a próxima eleição. A gente não tem um plano de país. Isso, o custo, é a gente não conseguir sair do lugar. Esse que é o grande custo, esse que é o grande preço. E aí a gente fica condenado na pobreza. Então, voltando aqui, o que a gente vê? Basicamente, a China começou a produzir muitos engenheiros e conseguiu ter essas mega fábricas com gente qualificada produzindo, e aí eles ancoram o valor. Agora tem um segundo vídeo que eu acho muito relevante, tá? Aqui tem uma notícia, Casa Branca diz que Trump está aberto a acordo com a China. Cada vez Trump abaixa um pouco o tom porque o Trump não consegue ficar de pé tanto tempo quanto Xi Jinping. Ele fez uma jogada errada na minha humilde concepção. Mas antes de entrar nisso aqui, eu queria que você entendesse um pouco mais o porquê que a China é tão fundamental, tá? Que eu tô falando aqui, talvez você não tenha conseguido entender, esse vídeo aqui vai esclarecer em parte, mas tudo que ele fala aqui nesse vídeo, nem tudo é verdade, eu vou mostrar o que não é verdade, tá? A Apple disse que a empresa está ferrada se tiver que produzir dentro dos Estados Unidos e que não teremos iPhones de 2 a 3 mil dólares e sim, talvez de 15 até 30 mil dólares. E não porque a mão de obra chinesa é mais barata, isso aqui são palavras do CEO da Apple, mas porque a mão de obra chinesa é muito mais especializada e eles têm liderança científica e principalmente liderança... Tá, o CEO da Apple nunca falou isso, tá? Essa fala aqui não é do CEO da Apple. E não porque essa a fala... mão de obra chinesa... Opa. Essa fala inicial que ele usa para abrir o vídeo não é do CEO da Apple, é desse cara aqui, ó. Esse aqui é o site oficial que ele tirou essa frase, que é exatamente esse print que ele coloca ali na entrada. Quem falou isso foi um cara que trabalha no mercado de capitais, que pode ter feito conta, tá? Não tô falando que é totalmente errado, não. Ele pode ter feito conta. Só que não foi o CEO da Apple. Calma aí, acho que não tá certinho, agora foi. Não foi o CEO da Apple, tá? Foi esse Glenn Luke, que eu não sei quem é. Isso aqui foi tirado de um site de resposta que a gente não tem nem como saber se é realmente verdadeiro que foi esse cara que falou, tá? Ou seja, esse cara aqui, ele pegou referência de matéria, essa matéria de 2018, ele pegou referência de matéria de 2018, 2019 e 2017, se eu não me engano. Mas a essência ainda dá para aproveitar, beleza? E agora ele vai explicar o porquê que não consegue trazer e por que teoricamente iria para esses valores. Só que lembrando, isso não foi dito pelo CEO da Apple, tá? Ali eu mostrei a fonte que ele está usando, que ele tenta usar um clickbait, ele dá uma forçadinha. É mais barato, isso aqui são palavras do CEO da Apple, mas porque a mão de obra chinesa... Essa matéria é de 2017, tá? É muito mais especializada e eles têm liderança científica e principalmente liderança da manufatura de todos os componentes eletrônicos do iPhone e que não existem nos Estados Unidos engenheiros de materiais suficientes para desenvolver os equipamentos que são patenteados lá na China e que ninguém consegue copiar ou operar para fabricar os iPhones nos Estados Unidos e que não só seria super caro, mas que talvez ninguém mais consiga comprar iPhones e eles serão peças de museu em breve, porque não existe a capacidade de criar todas as... Aí se ele tá forçando, acho que não vale a pena continuar, ele tá forçando que não consegue sim, só que sai por um preço muito caro. Sai pelos 30 mil dólares? Acho que não, sai mais barato. Só que ele não vai conseguir ter... Talvez, tá, vou até chegar mais próximo. Talvez chegue a 30 mil dólares, porque você vai ter que aumentar o preço para conseguir chegar na curva ótima de demanda. Como assim, Floriano? Você vai ter uma limitação de produção. Hoje o iPhone não tem uma limitação de produção. Se eles quiserem aumentar a produção, eles conseguem aumentar a produção. Só que você não aumenta a produção porque senão não vai ter demanda, beleza? Nesse caso, vai inverter o jogo. Você vai ter um limite de produção. Você vai conseguir produzir 1 milhão de iPhones por ano. Quanto que vale 1 milhão de iPhones por ano? Simplesmente vai ficar só com os milionários do mundo. Quem quer ter iPhone? Ah, os bilionários, milionários. Quanto menos iPhone você produzir, mais exclusivo vai ficar aquilo. Entendeu? É esse o caso que vai acontecer, porque ele vai ter uma limitação de produção. Eles não conseguem produzir, eles conseguem produzir na Índia e tudo mais, só que você vai ter uma limitação de produção, você não vai conseguir atender a demanda atual. E para você conseguir usufruir o máximo de lucro, como você não vai, vamos supor que o iPhone venda 10 milhões por ano, você vai conseguir produzir só 5, você vai aumentar o preço muito excessivo, porque vai ser um bem escasso. Entende? Mas a essência que ele falou sobre essas ferramentas, sobre tudo isso, é verdade. Isso foi dito nessas matérias que ele mostrou, em anos atrás, que parece, no teor do vídeo, parece que isso foi dito recentemente, como uma resposta ao Trump. Não, isso foi dito muito anteriormente, só que é real. Eles não conseguem fazer isso, e se a China começar a sancionar, falando assim, a Foxconn, que é uma empresa chinesa que produz iPhones, você não pode usar a sua tecnologia fora da China. Simplesmente a fábrica da Índia para de funcionar, as fábricas do resto do mundo que utilizam a tecnologia da China para produzir iPhone param de funcionar.
A China, ela tem muita tecnologia, só que ela opera no silêncio, ela quer crescer em silêncio. É uma estratégia muito mais eficiente que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, qualquer tecnologia que cria, ele anuncia para o mundo. A China liberou o DeepSeek, eles já tinham o DeepSeek há muito tempo. Por quê? Eles liberaram exatamente no momento oportuno. E aí liberaram o AliExpress, liberou todo mundo. É porque o governo chinês falou, cara, autoriza, libera essa parada pra gente mostrar que a gente tá por dentro. Ou seja, o jogo que o Trump tá jogando é um jogo que todo mundo conhece todas as cartas que ele tem, e ele não conhece todas as cartas que o oponente tem, que no caso é a China. E isso vai ter um custo gigantesco. Por que o mundo vai regredir muito? Eu acho que eu posso dar esse exemplo aqui, que eu acho que é o melhor de todos. Por isso aqui que o mundo vai regredir muito. A China produz 1,4 milhão de engenheiros por ano. Não tem nenhum lugar do mundo que consiga suprir essa produção de engenheiro. A mão de obra de engenheiro na China vai ser muito mais barato. E não é uma mão de obra do Zezinho, é uma mão de obra de engenheiro, e os engenheiros lá são bem formados. Então, se você quiser substituir o Brasil não tem essa quantidade de engenheiro. Os Estados Unidos produzem 200 mil engenheiros por ano. Olha os engenheiros que eles produzem, ó. Engenharia elétrica, eletrônica, engenharia mecânica, civil. Você não consegue substituir isso. A mão de obra é qualificada. Foi o que esse cara aqui falou no vídeo. Ele deu um somebody love em algumas coisas ali, mas em essência é isso, não consegue substituir. Se substituir, vai ter um custo muito caro. Eu acredito que eles vão dar um passo para trás e se o Trump quiser pisar no pé, ele vai ser arregado, ou seja, ele vai perder o cargo. Essa é a minha humilde opinião. Porque simplesmente, diferente do Xi Jinping, que ele é uma ditadura, o Trump vive na democracia. E no pronunciamento oficial da China eles falaram, o Trump não tem apoio popular para essas tarifas. E aí eles tentaram puxar o mundo, a gente vai negociar com a Europa para retalhar os Estados Unidos. Se o mundo se juntar contra os Estados Unidos, o Trump cai. Se a China segurar muito, o Trump cai. Por que o Trump cai? O Trump não tem apoio popular para botar uma inflação de 5 a 10% nos Estados Unidos. Não tem, não tem. Os bilionários que estavam do lado dele já começaram a falar mal, a galera que apoiou já está chateada. Quando começar a ter demissão, que já começou a ter, só que por causa só da China acho que vai ser mais difícil ter demissão, mas vai prejudicar a economia. O americano está acostumado a ganho salarial, a aumentar o seu poder de compra ano após ano. Ele não está acostumado a perder e ele não vai aceitar perder por um desmando de um presidente. Essa é a percepção da China e essa é a aposta. Provavelmente o Trump vai ter que dar um passo para trás e vai ficar muito feio isso para o Trump e para os Estados Unidos como um todo. E como o Traum falou, isso é um caminho sem volta. Ninguém mais vai confiar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos era uma democracia com freios e com pesos e contrapesos que evitaria um presidente dar um cavalo de pau e o Trump está mostrando que não existe uma eficiência tão grande das instituições porque ele está dando um cavalo de pau que prejudica o mundo inteiro. Se você gostou, lembra de curtir, se inscrever no canal e deixe o seu comentário. O que você acha que vai acontecer com a economia americana e a gente vai conseguir se beneficiar sim ou não? Um abraço, até o próximo vídeo.